Vou mostrar agora como posicionar as impressões na impressão, tá? Na máquina. O que acontece? Aqui eu estou ilustrando a mesa da impressão. A frente da máquina, o fundo da máquina. A frente aqui é o eixo X, ou seja, esse aqui vai ser o ponto zero, que é o lado direito da frente da máquina, normalmente é o ponto zero da máquina. Então, o ponto zero do X e Y é aqui. Ou seja, se eu deixar aqui no printesp, na margem, ó, por exemplo, 10 no X e 10 no Y, eu vou estar jogando a impressão 10 milímetros do canto esquerdo do canto direito para a esquerda, no X no caso, o X sempre é nesse sentido aqui, e também 10 milímetros para o fundo, que é o Y, né? Então, aqui eu já consigo ter um direcionamento de aonde que começa a impressão. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma impressão como essa aqui, mais para o meio da mesa, né? Por exemplo, eu botei 10 e 10, ele vai sair mais ou menos no cantinho da mesa aqui. Se eu quiser imprimir mais para o meio, eu posso fazer a medida. Tipo, por exemplo, eu botei aqui para sair lá no meio. Aí eu vou ver que medida tem. Por exemplo, do início da mesa até o final vai dar aqui 100 milímetros. Né? Aqui estou hipoteticamente porque as dimensões não estão corretas. Tá? Então eu posso medir, partindo do ponto zero, no Y e também no X. Né? Para mim determinar onde que eu quero que saia a impressão. Então, tendo isso como base, eu vou fazer uma impressão aqui de um arquivo, tá? O arquivo aqui, o arquivo cortado no laser, que é um acrílico, ele tem 100 por 80, tá? Sempre que o arquivo tiver 100 por 80, como nesse caso aqui, eu não posso fazer o arquivo de impressão exatamente igual ao arquivo de corte. Por quê? Se eu deixar exatamente do mesmo tamanho, sempre, na hora de eu posicionar ali e botar em cima da mesa, sempre vai ficar um pouquinho torto para um lado ou para o outro. E aí eu não tenho margem para erro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre deixar uma sangria, que nem nesse caso aqui. Então nessa impressão aqui, eu tenho ela, ó, eu botei 2 milímetros a mais, ou seja, botei 102 por 81,6, tá? Então eu tenho 1 milímetro de margem para cima, 1 para baixo, e 0,8 para as laterais, tá? Feito isso, eu exportei essa imagem aqui, como gabarito, trouxe ela aqui no printesp, ripei ela, fiz o rip, trouxe ela aqui, quer dizer, ripei no rim, trouxe aqui para o printesp, e aí tá aqui o arquivo que é a base do gabarito, ou seja, só o contorno. Fiz a mesma coisa com a outra imagem que está aqui, que essa imagem aqui é a imagem que eu vou imprimir. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei o mesmo contorno dessa, joguei a imagem dentro, fiz um power clip, retirei a borda aqui, clicando com o botão direito, exportei ela também em TIFF, né? Botei o nome dela, tá aqui, a impressão pronto. Trouxe ela aqui pro software RIM, importei ela, depois vim aqui, selecionei as passadas, botei imprimir e tá aqui também pronto para impressão. Então agora eu vou mostrar na máquina como que ficou a impressão da borda ali, do gabarito no caso, e depois como que eu vou posicionar ali manualmente a peça de acrílico em cima para fazer essa impressão das cores, que é a impressão final que eu pretendo fazer. Então aqui na impressão eu fiz só o contorno, tá? Eu botei 10 milímetros de margem no X, que é da direita para a esquerda, e 10 milímetros no Y, por isso que ela ficou com esse posicionamento aqui. Se eu deixasse 0 e 0, essas duas linhas iriam encostar aqui no canto. Então eu botei 10 e 10 para mim ter uma margem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a peça de acrílico, vou tirar o liner, né? Vou posicionar ela aqui. Pode ver que é o seguinte, ó, a peça está menor que o contorno. Tá? Tem que ser dessa forma para não correr o risco de eu botar ele um pouquinho torto e ficar faltando impressão do lado sobrando o outro, né? Porque assim, quando a gente vai colocar isso aqui manualmente, a possibilidade de erro é bem grande, né? E a impressora, ela não vai ler aonde está a peça. Por isso que a gente faz uma impressão na mesa e depois a gente posiciona, porque assim, a gente sabe que a impressora vai imprimir nesse mesmo local, mas a impressora não vai saber aonde que a peça está. Se a peça estiver torta, ela vai imprimir no mesmo local, não vai corrigir de acordo com a peça. Então a gente vai posicionar a peça aqui. Antes de nós imprimir, nós vamos ajustar a altura, vamos limpar o material aqui com álcool isopropílico, e aí eu vou botar imprimir e vou mostrar o resultado final. Então aqui o acrílico, não é porque eu tirei o liner que ele está limpo, tá? Eu sempre tenho que limpar ele igual. Então a gente vai passar aqui um álcool isopropílico, vai passar um papel toalha, esfregar bem, né? Normalmente a gente esfrega com a parte molhada e depois seca ele com a parte seca. Tá? Isso vai ajudar bastante na aderência da tinta no material. Feito isso, vou posicionar aqui, botei aqui na mesa, como eu estou com um adesivo aqui, né? E esse material aqui é uma chapa pequena, o vácuo não funcionaria para segurar isso aqui. Então eu botei aqui uma dupla face, que eu vou posicionar e vou colar ele na mesa.
Por que que eu vou colar? Porque dessa forma eu previno vários problemas, tá? Primeiro, que ele possa abaular em função do calor dos LEDs. Segundo, dele perder o posicionamento aqui com a movimentação da mesa, né? E aí depois de colado, eu dou mais uma passadinha para tirar a graxa da mão. Agora ele está pronto, vou botar a imprimir. Então tá aqui a impressão final, você pode olhar aqui na mesa que ele ficou uma bordinha da impressão, ou seja, aquela sangria que eu botei tá sobrando aqui. Se eu tivesse botado exato, podia ter faltado impressão e não ter ficado uma impressão total na peça como eu queria. Então, se acaso eu quiser fazer, por exemplo, várias dessas peças em toda a mesa, basta eu ir duplicando elas no Corel e fazer uma impressão total do gabarito e depois posicionar as peças e imprimir novamente, multiplicando elas.